o trajeto, né, o propósito, para Deus olhar para tudo que Ele tinha feito e desejar mais. Daqui a pouco Ele criar um plano de salvação, e Deus olhar para a terra e daqui a pouco Ele não encontrar ninguém. Bom, nós vamos entrar nesse momento. A palavra está em Gênesis capítulo 6 e no verso 3 a seguir, amém? Para Deus nos diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as tuas mulheres, e as mulheres dos teus filhos contigo. Não é as tuas mulheres, e as tuas mulheres, não, as mulheres dos teus filhos. E tudo o que vive, toda a carne de 2 espécies meterás na arca, para não conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, de bois, de cada espécie de leão para ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come e ajuda para ti. E te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou, assim fez. Amém? Vamos fazer uma declaração por vossa cabeça. Senhor Deus e Pai Celestial, Pai de nossas vidas, Senhor, queremos nesse momento, nós ouvimos aqui vários momentos, ó Deus, no início da palavra, os louvores, meu Deus querido, quanta coisa boa a gente já pôde provar do Senhor por intermédio, Pai, de cada um dos teus filhos que foi aqui usado pelo Senhor. Eu te peço, ó Deus, mais um momento, o Senhor use a minha vida, ó Deus, para falar aqui da tua palavra, que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite, para sairmos daqui alimentados, para sairmos aqui com uma direção, para sairmos daqui com um caminho, para sairmos daqui com mais uma semente dentro de nós. E que após essa semente ela brotar, ela possa produzir frutos em nossas vidas, Pai, frutos que tragam para nós o seu verdadeiro sentido, Pai, mediante a necessidade de cada um de nós. Pai, trabalha, Pai, em nossos corações, para que sejamos terra boa, a terra fértil, para que onde essa semente cair, ela produza para a tua glória, para o teu louvor, é que eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém? Queridos, então nós lemos aqui, a partir do versículo 13, já são as instruções que Noé recebeu após ele receber uma tamanha prudência, ou após ele receber algo que ele estava ali vivendo, irmãos, por baixo dessa. Para nós entrarmos aqui nesse contexto, quando eu digo para os irmãos que essa palavra, quando o evangelista Gustavo me mandou a mensagem, no momento do trabalho que eu estava ali, eu vi essa mensagem, eu estava pensando, irmãos, eu gosto de ler, acompanhar noticiários, jornais, porque, irmãos, no mínimo, bem informado do que é acontecido dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, ao redor do mundo, informações básicas. E querendo ou não, depende do tipo de informação que você recebe. Eu gosto de ter isso pela manhã, tomando um café rápido, 15 minutos no máximo, os jornais pelo celular. E tem coisas que ela acabam enchendo nossos corações. Você fica pesado.
triste, frustrado, de ouvir tantas coisas, às vezes, que entristecem o nosso coração, porque você observa que pessoas, governos, elas não se preocupam com o porvir. Elas não se preocupam com o que pode acontecer amanhã. Elas simplesmente estão preocupadas com os seus próprios interesses, com as suas próprias vontades, com os seus próprios desejos, independentemente do que isso vai causar na vida daqueles que estão perto deles, ou longe deles. E isso fica entristecido. Pela manhã, receber a mensagem, automaticamente essa palavra vem ao meu coração, pensando justamente no nosso âmbito que nós temos vivido hoje e no âmbito que essas pessoas viviam naquele momento. Após Deus criar o homem, Ele cria o homem para ser eterno, o homem para ser perfeito, e mediante a desobediência, o descumprimento de um propósito, o descumprimento de uma palavra, Ele adere, agora ele passa a ser um homem que errou, falhou, ele é retirado do lugar onde ele deveria viver eternamente, ele deixa de ser um ser eterno, agora ele é um ser mortal, carnalmente falando, porque até ali eles não conheciam o propósito de Deus na totalidade dele, como nós conhecemos hoje, por intermédio de Cristo Jesus em nossas vidas. Nossa carne, um dia ela perecerá, mas nós sabemos que se nós permanecermos firmes e fiéis a Ele, a carne ela morrerá, mas o Espírito ele estará vivo ao lado do Senhor, para glorificar e dar oportunidade da vida que Deus tem preparado para que ele continue sendo eterno, mas diante dele, no ser perfeito diante do Senhor. Aí, vem-se escorrendo, a caminhada dos nossos irmãos, lá dos nossos irmãos primórdios, e infelizmente caminha, o mundo ele começa a se caminhar para um lado ruim, aonde a ponto de Deus olhar para a terra e olhar no ser que ele criou perfeito um dia, e só pelo fato agora dele não estar mais no Éden, só pelo fato agora dele não poder mais ser eterno, ele começa a se corromper com as coisas dessa vida. E o interessante é que eles vão caminhando a ponto de Deus olhar para a terra, no capítulo 6, e a partir do versículo 6 a seguir, Deus ele olha para a terra e não consegue enxergar mais um coração bom, não consegue enxergar mais pessoas predispostas a te servir, pessoas predispostas a adorar a Deus, pessoas predispostas a estar com o coração rendido ao Senhor. E nós observamos que Deus ele olha e se arrepende de fazer o homem por conta da maldade de fazer parte dos seus corações. E o interessante, irmãos, que essa semana eu estava vendo um trecho curto de um podcast, de uma entrevista com um pastor, e ele fala a respeito de muitas perguntas que nos fazem para aquelas pessoas que são cristãs. Se Deus existe, por que Deus criou o mal? Se algum dos irmãos viu, os irmãos vão saber o que eu estou falando. Por que Deus criou o mal, se Ele sabia que o homem ia errar? Por que Deus criou o mal? Então, será que Deus ele criou o mal somente para que o homem pecasse, errasse? O interessante é que esse pastor ele disse assim. Ele entra primeiro no curso físico e diz que a luz e a escuridão, e o frio e o calor. Na física, isso é verdade, na física não existe frio, existe a falta do calor. A falta de calor produz frio. E o escuro é a mesma coisa, não existe escuridão, existe a falta de luz, porque a luz sim tem energia, o escuro não produz nada. E daí ele fala, da mesma forma é Deus. Deus não existe o mal, existe a ausência de Deus. E quando ele fala isso, fica gostoso dentro de nós. Eu leio aqui e falei, que interessante isso. E da mesma forma, vivia esse povo. Esse povo não estava mal porque o mal os possuía. Eles estavam ausentes
E as pessoas que estão ausentes de Deus, elas acabam sendo produzidas a fazer o mal, a produzir o pecado, o erro, viver nas imundícias, e aquilo para ela já não faz diferença mais. Ela simplesmente vive por viver e não interessa mais. Então, irmãos, e um paralelo de tudo isso, aos tempos que nós temos vivido hoje, não é verdade? Tempos difíceis, irmãos. Tempos onde não há mais compaixão, não há mais amor. Quando eu digo não há mais compaixão, não há mais amor, não é que não existe mais. São poucas pessoas que ainda acabam produzindo isso. Poucas. Poucas, irmãos. Vivendo cada um os seus interesses, os seus objetivos. E não importa o que eu faça para que eu venha obter sucesso, respeito, valores financeiros, independente. E daí nós olhamos isso. Imagina daí Deus olhar para a terra, se arrepender de fazer o homem, se arrepender de ter feito tudo o que fez, e ele daqui a pouco encontra uma família, controlasse os olhos talvez do Senhor passando pela terra, chateado, talvez Deus de olhar e ver toda aquela imundícia, toda aquela coisa errada. Daqui a pouco ele acha um homem lá, temente a Deus. No versículo 8, no versículo 8 ele diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E no versículo 9, olha que interessante. E essas são as gerações de Noé. E Noé era varão justo e reto em suas gerações. E Noé, ele andava com Deus. Olha aí, irmãos. O fato do homem estar distante de Deus e produzir mal em suas vidas. É aquele que anda com Deus e só pode andar com alguém. Como é que eu vou andar com o evangelista Gustavo? Eu na minha casa e ele na dele. Impossível. Não é verdade? Os irmãos só vão ver eu andar com o Gustavo se nós estivermos lado a lado. Não é verdade? Se os irmãos vão me encontrar em algum lugar com ele, não. O Rafael estava andando com o Gustavo. E assim por diante, irmãos. Para que ficasse registrado que Noé andava com Deus, que realmente ele andava com Deus. Ele servia a Deus. O seu coração era rendido ao Senhor, reto e justo, e andava com Deus. Olha que interessante. E Deus ele vai lá e cria um plano de salvação. Não é verdade? Noé, Deus ele cria um plano de salvação. Já que não há alguém justo nessa terra, não é justo que Deus ele mate todos. Tem que fazer uma criatura nova para que desse continuidade no plano eterno do Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, que a promessa, quando nós lemos a Bíblia e encontramos Noé numa posição de reto e justo que andava com Deus, mediante o que nós falamos aqui nos livros, estudamos a promessa de Deus, que Noé ele validou a promessa de Deus. Olha e pense para vocês verem. Olha e pense. A promessa vai estar. Ela não morre, não é isso? A promessa não morre. A promessa ela permanece. Mas pessoas precisam estar dispostas, retas, justas, andando com Deus, para que a promessa ela se cumpra na vida. Ou seja, irmãos, sempre vai ter alguém que vai estar validando uma promessa que Deus fez. Mas era um pecador, sim, mas ele era reto, justo e andava com Deus. E o lugar, e estava ali Noé. Deus orou, se arrependeu, mas encontrou alguém validando uma promessa que Deus fez na vida do homem, para que desse continuidade, servisse a Ele de todo o seu coração. Olha só, irmãos, que maravilhoso. Maravilhoso isso, nós paramos pensando dessa forma. Noé estava ali preparado, porque ele estava validando uma promessa que Deus tinha na vida do homem, que era dar continuidade naquilo que Deus fez, no plano perfeito que Deus tinha criado na vida do homem. E Noé ele recebe a suculência, ele recebe. E não era tão simples, não é verdade, Roberto? Já pensou ter que fazer uma árvore?
Hã? Não é simples, irmãos. Talvez hoje com a tecnologia que nós temos, não é verdade? Fazer uma arca talvez não é tão difícil, não é verdade, irmãos? O irmão Clóvis conhece mais porque ele é carpinteiro, né, irmão? Entalhar madeira, né? Se você tivesse que entalhar madeira tudo na mão, formão, não é fácil, né? Você imagina fazer uma arca, não é verdade? Imagina fazer uma arca, né? Tinha suas medidas, né? Ou seja, tinha suas dimensões, tinha os seus critérios para ser construída. Não era simplesmente fazer um caixote e jogar na água que não ia dar certo. Aí pare e pense, irmãos. Existiam critérios, existiam medidas específicas para que fosse feita essa arca, né? Para que fosse colocado dentro dela aquilo que Deus ordenou. Ou seja, aquela arca vai receber, né, os animais, né, os mantimentos. Então, tinha que ter os compartimentos certos, os lugares certos. Nós paramos para pensar, não é simplesmente não menosprezando, entenda como eu falava para os irmãos aqui, não é menosprezando ou diminuindo, porque às vezes nós vemos em desenhos, não é verdade? Às vezes nós olhamos muito simples. Para as crianças é ótimo olhar e ter uma noção do que realmente é. Mas pare e pense, não é simplesmente um simples desenho, né? Simples imagem da arca de Noé. A arca foi construída, era um projeto de Deus, era algo que ia trazer salvação para aquela família, ou para aqueles que se arrependessem. Aqueles que se arrependessem. Mas nós observamos que após iniciar a construção dessa arca, e ao término dessa construção, né, o Senhor olha para tudo aquilo que Noé fez em sua família, Deus confirma, né, no versículo 22 do capítulo 6, ele fala que Noé, né, assim fez Noé conforme tudo que Deus mandou, assim fez. Ou seja, o Senhor aferiu, né? Olhou para aquela arca, o Senhor, e aferiu ela. Bom, Noé fez conforme eu a ordenei fazer. Fez. Agora, para, irmãos, e pensa para nós ver a representatividade da arca nos nossos tempos de hoje. Né? Se nós formos olhar estudos bíblicos, né? Estudos de grandes teólogos, né? É a vinda do Senhor Jesus também. Mas o que eu quero trazer, não vou desfazer isso de forma alguma, isso eu vou desfazer de uma coisa que realmente, né, traz a mesma conotação, traz o mesmo propósito, mas o fato, irmãos, que começou a me incomodar nessa palavra, na hora que eu estava meditando justamente nessa parte que fez tudo conforme o Senhor o ordenara fazer, assim o fez. É o simples propósito de se nós estamos vivendo tempos, irmãos. Depois nós vamos ler aqui o versículo, se quiser colocar aí no tela para nós, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 37 em diante, né? Logicamente que nós vamos olhar esses versículos, e vai nos dar uma conotação muito clara de uma comparação dos tempos de Noé e dos tempos que nós estamos vivendo hoje, os tempos que foi escrita o Evangelho, no capítulo 24 de Mateus, 37 a seguir. Porquanto assim como nos dias Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam,
salvou. E o interessante, irmãos, alguns tempos atrás, eu estava ouvindo um trecho de uma mensagem, que o pregador dizia assim: pare e pense, irmãos, para vocês verem. Quando Deus deu essa instrução a Noé, para que ele fizesse a arca, e felizmente para eles, infelizmente para todos que acabaram ficando, uma das pessoas ali falou que no momento alguém me questionou: será que Deus é tão. Ia cometer tamanha injustiça fazer isso com o homem? E salvar uma família de 8 membros e deixar todo o restante do mundo do lado de fora da arca? Será que Deus seria tão injusto assim? E ele foi questionado. Aí ele pegou e entrou nesse termo. Não é que Deus é injusto. Deus precisava de pessoas justas. Deus queria encontrar corações justos, pessoas retas de coração, pessoas que serviam a Ele. E infelizmente ele olha para a terra e não encontra mais. E da mesma forma, nós estamos olhando pela palavra, trazendo para o coração nosso livro hoje, justamente o que a palavra nos diz, no Evangelho de Mateus. As pessoas, elas talvez vivendo, olhando para essa palavra, comigo, casados, faz casamento, não vivia a sua vida do jeito que ele vê, irmãos. Pode ter certeza, irmãos, que nos dias do Senhor, essa palavra ela vai se cumprir. Da mesma forma que se cumpriu na vida de Noé, nos tempos antigos, como diz Pedro, Pedro fala, os tempos antigos. As pessoas, Deus olhou para a terra e olhou uma família. Pode ter certeza, irmãos, que nos dias de hoje não vai ser diferente. Vai ser diferente. Se Deus olhar para a terra, irmãos, em algum momento, quando a volta de Jesus for acontecer, nós entendemos que irmãos, vão ter muito mais que uma família, não é verdade? Muito mais. Eu espero, creio, acredito nisso, que ainda há pessoas que servem a Deus, há pessoas retas, justas, que andam com Deus. Somente assim nós vamos ser desviados do mal. Lembra, irmãos, disso que eu falei com os irmãos hoje? Os irmãos que já tinham escutado a força e os que não tinham escutado ainda a respeito disso. Guardem vossos corações. Guardem. Que o mal ele só vai fazer parte das nossas vidas no momento que nós distanciarmos, irmãos. Nós não quisermos mais nada. Enquanto nós estivermos em Cristo Jesus, não há nada. Uma tempestade, umas setas. Mas não vai acontecer mais nada? Pode acontecer. Nós vamos sofrer luta, perseguições, vamos sofrer o que for necessário. Mas a presença de Deus nunca vai faltar em nossas vidas. Isso não pode faltar em nossas vidas, é a sua presença. Para não faltar a presença de Deus, tem que andar com Deus. Para quando Deus olhar para essa terra, Ele vai nos encontrar justos, retos e andando com Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, agora, e esse pregador, finalizando a parte do pregador, ele olhava, irmãos, Noé, ele entra na arca e já é anunciado o dilúvio, dentro de 7 dias vai chover, chove para 5 dias. Quando antes de fechar a porta da arca, irmãos, você imagina o desespero, ou talvez assim, a gente vê em alguns filmes, algumas alegorias, as pessoas debochando. Nós não podemos falar que realmente essas pessoas prefiguravam ali em volta da arca. Mas eu imagino que deveria ser um momento, irmãos, assim, deveria ser muito notória a arca naquele lugar. Não é verdade? Muito notória. É diferente você colocar uma caixa de fósforo no chão e afirmar para as pessoas que aquilo ali vai ser o nosso meio de salvação. Não é verdade? Sendo que não cabe nenhum de nós dentro. Agora imagine uma arca desse tamanho, irmãos, em meio ao mundo que era naquele momento, não o mundo como é hoje, mas imagine ali as pessoas em volta, passavam, eu imagino que deveria ser muito notório aos olhos das pessoas que passavam por ela. No mínimo, ia gerar um pico de
fala de curiosidade, de chegar ali do lado do homem e perguntar, o que é isso? O que é isso? E ele fala a respeito disso. Depois que Noé e Deus fecha a porta da arca, o desespero se tomou pelas pessoas. Talvez fechou a porta, né? Quando a porta vai fechada, talvez ainda as pessoas elas se preocupavam, porque depois que fecha a porta, leva uns dias para chover, né? Depois ali começa aquela chuva, as pessoas não tinham chovido ainda naquele tempo, né? Porque a chuva ainda não era de uma forma como é hoje. Então você imagina aquelas pessoas recebendo uma chuva, daqui a pouco não para, e daqui a pouco começa a tomar volume aquela água. Eu fico imaginando, e ele narrava justamente isso, o desespero das pessoas que estavam fora daquela arca naquele momento. Quando eu disse no início dos irmãos que parece ser bonitinho de olhar para a arca, mas eu imagino no momento da saída, no momento que aquela arca começa a tomar, né? Ser desclacada daqueles madeirinhos, daquelas amarrações, daquelas fixações que ela deixava em pé. Eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas que estavam lá de fora. E olha que interessante. A porta da arca, né, no versículo 16, Gênesis, capítulo 6, capítulo 7, quer dizer, a palavra de Deus nos diz assim, ó. E os que entraram na arca, macho e fêmea, de toda a carne entraram como Deus tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. Capítulo 7, versículo 16. 7:16, olha lá. Na parte B, o Senhor fechou a porta. Aí, não vou ficar aqui fazendo, tentando colocar sentido na palavra, que se Deus fechou a porta, e pronto, é verdade, não tem nenhuma mágica. Deus foi lá e fechou a porta. Eu fico imaginando se eu tivesse fechado aquela porta com essa aberta. De verdade, no meu coração. Ou talvez qualquer um de nós que tivesse fechado aquela porta. Daqui a pouco vinha aquelas pessoas em desespero, o que você vai fazer? Abrir aquela porta e deixar as pessoas entrar. Não é verdade? Mas isso não era a proposta de Deus. A proposta de Deus era para que as pessoas talvez se arrependessem antes que a porta fechasse. Não faz muito sentido para nossos milhões. Não é verdade? Nós temos a vontade do Senhor é que todos se salvam. Essa é a vontade do Senhor? Essa é a vontade do Senhor. Também como que nós vamos ser egoístas quando olhar e falar, não, eu quero só que a minha família se salve. Não é assim, irmãos. Todos se salvam. Mas infelizmente não está nas nossas mãos esse poder. Não está nas nossas mãos. Como não esteve na vida de Noé, também não está nas nossas mãos de hoje. Nós gostaríamos que todos se salvassem. Nós gostaríamos que todos aqueles que nós comentássemos o versículo bíblico no nosso trabalho, não é verdade? Numa biqueira, às vezes, quantas vezes eu morei ali na caixa d'água na Vila Mariana. Quantas vezes eu subi da igreja, da Boa Vista, da pé para minha casa, passava ali na caixa d'água, estava aquele pessoal usando droga, pedindo dinheiro, hoje eu tenho muito ali, né, Emerson? Muito. Mas naquele tempo, ainda há uns 15 anos atrás, tinha muito, bastante. Amigos nossos, pessoas que cresceram junto com a gente, pessoas que eram amigos que frequentavam essas casas, quando nós éramos pequenos, brincavam. Infelizmente, partiram os caminhos errados. Né? Não conseguiram entender talvez o propósito de Deus, fecharam seus corações, não conseguiram ser retas, justas, não conseguiram orar com Deus. E às vezes nós passamos ali, dava uma palavra, você dessa vida, fulano, perdão, para isso aí. Nós gostaríamos que essa palavra surtisse efeito no coração dessas pessoas, não é verdade? Na primeira palavra.
Eu falo hoje assim, irmãos, alguns daqueles que eu falei da boa palavra, alguns daqueles que eu convidei, alguns já não estão mais nesse mundo, outros continuam perdidos ainda, outros não sendo mais preparados, alguns estão presos. Eu gostaria muito, eu acredito que cada um dos irmãos também gostaria, quando você sentasse com amigos seus assim, que está passando na universidade, e você explanasse um momento que você teve com Deus, né? Um lar que você recebeu, um propósito que aconteceu na sua vida, e aquela pessoa lá, isso do coração dela, ela serviço a Deus. Mas infelizmente não é assim. Nós temos visto que cada dia mais e mais difíceis, quando as pessoas elas endurecem os seus corações, elas se distanciam de Deus. E o fato de estar distante de Deus faz com que elas cada vez estão mais escuras, frias, escuras, não querem saber, questionam, fazem questionamentos que não têm sentido nenhum. Mas o que eu queria deixar-nos nessa noite para nós é o poder que não está nas nossas mãos. Como não esteve na mão de Noé, o fato da quando Deus vai, o fim de se concretizar todo o propósito de Deus queria fazer, salvação. Todo o propósito que Deus queria cumprir se cumpriu por intermédio da obediência, não é? Sabe que uma coisa só não poderia fazer era fechar a porta. Ali estava condicionado somente a Deus, porque Deus reprovou todos aqueles que ficaram do lado de fora. Deus os reprovou. Deus não aceitou que aqueles que talvez estivessem nadando, por algum momento talvez, fossem salvos de alguma forma exclusiva, fossem retirados da água de alguma forma inusitada. Não, isso não estava condicionado a Noé fazer, mas sim a Deus. E da mesma forma nós nos vivemos hoje, é assim, nós temos um propósito, que é anunciar, falar, deixar a semente. Mas infelizmente nós não temos o poder de trazer essa pessoa diante de Deus e fazer ela ser justa, reta e em lar com Deus. Mas nós temos o caminho, nós ensinamos, e esse caminho é Jesus. Esse caminho é o nosso Cristo verdadeiro e único em nossas vidas. Então, cumprimos com esse propósito. Tenho certeza que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Nós não vamos ficar esperando uma corda, não é abrir a porta para que nós não. Cumpra com o propósito de Deus. No dia certo, determinado do Senhor, Ele virá. E está condicionado somente a Ele. Nós não sabemos esse dia, nós não conhecemos esse momento, mas nós sabemos que Ele vai se cumprir, porque é uma promessa. E como eu disse lá no início, para que essa promessa se cumpra nas nossas vidas, a promessa ela vai se cumprir. Comigo, com qualquer um dos irmãos aqui, ela vai se cumprir. Independente se nós não estivermos nesse mundo, no momento ela vai se cumprir. E eu e você, nós temos que ser encontrados justos, retos e andando com Deus. Eu tenho certeza que nós vamos se encontrar com o Senhor para toda a eternidade. E lá depois nós vamos escondido. E encerrando, a porta não vai se abrir de novo. Vai se abrir de novo. Porque o Senhor fechará esse tempo. E quem ficarmos, infelizmente, vai ficar. E nós temos esse propósito de sermos salvos, primeiramente, mas também de anunciar aqueles que estão à nossa volta, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus para que Ele considere, irmãos, aqui a nossa oração, nossos corações, a nossa redenção, nosso estado diante dele nesta manhã. Senhor, Deus e Pai, queremos nesse momento, Deus querido, muito aquebrantado, muito, meu Deus querido, sensível ao ouvir essa palavra, Deus. O Senhor sabe, meu Deus querido, quanto difícil
isso for, meu Pai, conduzir, trazer essa palavra para nós, Senhor. O Senhor sabe, conhece o nosso coração, Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Continue nos fortalecendo, Deus, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, para que venhamos a cada dia, Senhor, estarmos retos diante do Senhor, justificados pelo Senhor, e sermos encontrando, meu Deus querido, andando com o Senhor a cada dia, porque sabemos que enquanto estamos com o Senhor, Deus, o mal, ele não prevalece, o mal, ele não existe diante de nós. Senhor, nos ajude, Pai, nesta caminhada, abrindo a cada dia o nosso entendimento, o nosso coração, para que cumpra-se, Deus, a tua vontade em nós, cumpra-se o teu propósito em nossas vidas. Eu te peço, Deus, que essa palavra produza frutos em nós, de arrependimento, frutos de louvor, frutos de gratidão, frutos, meu Deus querido, para que nós possamos olhar para dentro de nós e entender, meu Pai, para onde quer que nós vamos, para onde o Senhor quer que nós caminhamos, ó Deus. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, meu Pai, a cada dia mais e mais. É que eu te peço, ó Deus, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos, a vida do nosso pastor, aplauda ao Senhor. Você pode dizer graças a Deus, palavra gloriosa de Deus para o nosso coração. O pastor ele fez uma leitura assim, a gente e o Espírito Santo falando com a gente pensando, que beleza, glória a Deus. Irmãos, eu vou pedir para que você estenda as suas mãos assim à frente para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos dizem amém. Queridos, como será esse restante de semana? De bênção, pastor. Eu creio de muita bênção,